Atenção, hein? Enquanto eu conversava com o Pedro Duran, eu recebia aqui uma informação sobre uma novidade em relação ao INSS. O INSS bloqueou o desconto de empréstimo consignado para todos os beneficiários. Isso acabou de chegar aqui na nossa redação. Temos aí, ó, o documento. Diário Oficial da União, despacho decisório, aí todas as características técnicas e a Thaisa Medeiros. Já nós temos a Thaisa Medeiros. Nós temos aqui a decisão aparecendo aí para vocês, aquilo que acabou de ser publicado e a gente compartilha com vocês aqui no Live CNN. Portanto, o INSS bloqueou os descontos dos créditos consignados para os beneficiários. E quem assina esse documento? Gilberto Waller Júnior, que é o presidente do Instituto, que foi recém-empossado, nomeado pela presidência da República, tá bom? Então, em instantes, a gente traz mais informações para poder te explicar qual o efeito disso. E também tem um vídeo que foi publicado, tá? Que diz respeito à Controladoria Geral da União, reforçando que é uma investigação do governo federal, da Polícia Federal. A Isabel Mega vem aqui conversar comigo, então, sobre este assunto, para que nós possamos compreender o efeito dessa decisão e essas andanças, tudo isso após a divulgação da fraude, né, do roubo da grana da galera humilde ali, que passou a vida inteira contribuindo e ainda foi roubada na aposentadoria. Isabel Mega, bem-vinda. Por favor, nos ajude a compreender essa nova decisão temporária, não sabemos, do INSS. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos. De fato, é um despacho que está na edição de hoje do Diário Oficial da União, assinado pelo presidente do INSS. Elisa, por que agora a gente está tratando também a respeito da questão do consignado? Sobretudo porque as investigações da Polícia Federal, segundo os indicativos que a nossa equipe tem, também avançam para apurar se houve descontos ilegais em relação ao consignado de aposentados. E a gente teve também, Elisa, uma decisão do Tribunal de Contas da União, também fazendo essa determinação, para lembrar que os ministros, em uma decisão que foi inclusive unânime, optaram por manter a decisão de suspender os descontos de associações também em aposentadorias e pensões. Então, a gente tem agora esse despacho da presidência do INSS, que a gente confere na tela, determinando, portanto, a suspensão. Elisa, uma informação importante é que mais tarde, a nossa reportagem está por lá no Palácio do Planalto já, aguardando uma entrevista coletiva, teremos um anúncio do governo federal em relação a essa questão do INSS, a expectativa de um detalhamento maior do que foi feito até aqui a respeito do ressarcimento, das operações, dos planejamentos do governo em relação às pessoas que foram afetadas pelos descontos do INSS. Então, ao final da manhã, a gente pode ter novidades, já que o governo tem sido bastante pressionado a dar uma resposta a essas pessoas, porque, de fato, responder a essa crise passa, sobretudo, por dizer para essas pessoas como que vai ser o ressarcimento delas, se elas vão ter que acessar um aplicativo, é só por meio disso. A Luísa Martins trouxe para a gente essa informação ainda ontem aqui na tela da CNN, de que a partir do acesso de um aplicativo as pessoas poderiam também manifestar que tiveram esses descontos ilegais. Mas será só dessa forma? E quem não tem essa possibilidade de acesso a um aplicativo, como é que vai acontecer? Então, a gente tem muita expectativa de novidades do Palácio do Planalto no final da manhã de hoje. Mas, nesse outro braço que se abre a partir das investigações da Polícia Federal e que o Tribunal de Contas da União também está em cima, a gente já tem, portanto, essa questão da suspensão dos descontos em relação ao consignado. Elisa, era outra expectativa que se tinha, sobretudo porque é um braço que se abre e também com todas essas frentes, a gente ainda medindo os impactos, a gente ainda tentando entender até onde houve ou não as pessoas sendo afetadas em relação a essa crise, sobretudo porque os trabalhos de investigação da Polícia Federal ainda estão em andamento. Então, são pontas soltas, mas que já têm, portanto, esses reflexos também
nessas últimas decisões do novo presidente do INSS, o Gilberto Valler. Elisa. Pois é, e essas primeiras decisões, né, levando em conta que ele está há pouco tempo, há poucos dias, né, Basília, no cargo, elas chamam muito atenção e já nos trazem um estado de alerta, de compreender, o que disso pode melhorar o processo para os beneficiários, né? O que disso pode tirar de cima essa pecha da gente achar que todo mundo, então, no INSS está fazendo algo, né, irregular? O que significa essa decisão? Tudo bem? Muito bom dia para você, bom dia, Elisa, Isabel, todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Estão suspensos os descontos automáticos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Este é um ponto muito importante que foi determinante para a fraude que está sendo investigada aí pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que os aposentados, até sem nem saber, estavam tendo esses recursos descontados das suas aposentadorias e pensões. Então, esse desconto automático da entidade associativa por meio de mecanismos irregulares ou inadequados acabavam tendo acesso ali o dinheiro que saía do INSS e ia para a conta dos segurados. Isso mudou a partir dessa determinação, graças à nova gestão do INSS pelo procurador Gilberto Valler. Agora, esses descontos no consignado, esses descontos automáticos estão proibidos. Vale para qualquer desconto associativo em qualquer data, mas também podem voltar a serem liberados se o pensionista, se o aposentado quiser. Aí tem uma linha de corte, Elisa, porque em algumas situações a polícia e a controladoria identificaram que, mesmo sem receber o serviço em contrapartida das associações, das entidades associativas, este pensionista ou aposentado assinou a autorização para que o dinheiro fosse retirado do seu pagamento. Então, veja bem, há o caso das entidades que fraudaram as assinaturas e também há casos em que as assinaturas são mesmo dos donos desses recursos, mas o serviço não estava sendo prestado. Isso mostra que o governo está definindo quais são os grupos e o nível de prejuízo que cada um desses grupos de aposentados e pensionistas teve. Hoje mais cedo, olha, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, gravou um vídeo para tentar explicar para as pessoas que esse valor de 6 bilhões de reais é o total identificado de descontos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas por meio de entidades associativas, mas que nem tudo isso é irregular, porque em alguns casos, mesmo que o serviço não tenha sido prestado, o aposentado assinou a liberação desse desconto automático na sua conta. A partir dessa decisão de hoje do INSS, esse desconto automático está proibido, mas pode ser reativado se houver anuência do próprio segurado. Então, o segurado pode decidir, olha, eu quero continuar pagando a minha entidade associativa porque eu consigo acessar plano de saúde ou alguma outra atividade de lazer, que é a natureza, né, própria dessas entidades. Algumas vinham prestando serviços, outras não. Então, eu só queria destacar esse ponto importante. Algumas faziam serviço, outras não, e ainda há aquelas que não prestavam serviço nenhum, mas tinham de fato a assinatura do aposentado, do pensionista. Ele estava sendo enganado, mas deu ok para isso. Neste caso mais específico, aí eu remeto a uma declaração da Casa Civil, talvez não tenha ressarcimento, porque houve o aval do idoso para que o dinheiro fosse sacado do seu pagamento. Então, vários grupos estão sendo definidos pelo governo como uma linha de corte e essa medida é importante porque agora está tudo bloqueado. Mas se voltar, vai ser com um comprometimento ali, olha, cadastrado mesmo, evidente que o aposentado ou pensionista permitiu.